Olá, bom dia a todos. Meu nome é Erlon, eu sou advogado e professor de Direito do Trabalho. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a medida provisória, a nova medida provisória, 936 de 2020, que ela trouxe então o Programa Emergencial de Emprego e Renda. Bem, vamos entender um pouquinho por que ela veio, né? Devido ao grande risco de desemprego em massa trazido pelo novo coronavírus, o Covid-19, então o governo, tentando amenizar o risco desse desemprego, ele implantou a medida 936 de 2020. Bem, pessoal, essa medida, ela serve para quê? Aquele empregador que não quer dispensar os seus empregados, Então ele tem uma determinada empresa e ele não quer dispensar os seus empregados. E por quê? Porque ele sabe que daqui a determinado período, 30 ou 60 dias, tudo poderá já estar normalizado e ele quer o quê? Continuar com as suas atividades. Ele quer permanecer com as suas atividades. Bem, se ele tiver dispensado, vai ficar muito difícil até uma recontratação e tudo mais. Bom, porém, para ele permanecer com esses empregados de forma absolutamente normal, vai ser difícil também. Por quê? Porque ele não vai conseguir ficar com essa folha de pagamento. Ela é muito onerosa para ele, Então, vai servir de duas formas. Tanto para aquele empregado que quer permanecer com as suas atividades, mas não tem condições financeiras de permanecer com ela da forma com que está, ou para aquele empregador que está totalmente sem demanda, tá? Então é para isso que veio a medida 936 de 2020. Bem, o empregador então que agora não quer dispensar os seus empregados, ele poderá reduzir a jornada de trabalho dos seus empregados e, consequentemente, ele poderá reduzir o salário dos seus empregados. Ou, caso a empresa esteja completamente parada, seja por falta de demanda, ou seja por qualquer outro motivo, devido à crise, neste caso, ele poderá suspender o contrato de trabalho. Então, veja quais são as duas hipóteses trazidas pela medida provisória. Redução de jornada com consequente redução salarial ou suspensão do contrato de trabalho. Bem, vamos lá. A quem atende essa medida provisória? Quais são os benefícios, Quanto que o empregador vai entrar nisso e quanto que o governo vai entrar com essa medida provisória? Como dito, ela institui o Programa Emergencial de Emprego e Renda. Bem, especificamente, ela traz um benefício emergencial à classe trabalhadora. Esse benefício, o empregado terá direito a receber quando a empresa aderir ao programa. Veja, não é simplesmente, saiu a medida, tenho direito, vou. Não, a empresa ela tem que aderir a este programa, tá? A empresa aderindo, então, ela vai escolher, como já dito, uma das duas hipóteses que dissemos anterior, ou a suspensão ou a redução da jornada. Bem, eu na qualidade, então, de empregador, não quero dispensar os meus empregados e sei que daqui 2 ou 3 meses, 4 meses, essa crise vai passar. E nesse caso eu quero retomar as minhas atividades. Mas também eu não posso continuar com as atividades normais e manter
a minha folha de pagamento como está, né? Como já nós falamos lá em cima. Então, vamos diretos às duas opções. A primeira opção, que é a redução da jornada de trabalho com a consequente redução proporcional do salário. Bem, o empregado que trabalha, hipoteticamente falando, tá, em questão de salário, ele trabalha 8 horas por dia e ele recebe um valor de R$ 1.500 por mês. A empresa aderiu à redução de trabalho e, nesse caso, o empregado vai trabalhar apenas 4 horas por dia e o seu salário será reduzido também em 50%. Ou seja, ele recebia 1.500 para trabalhar 8 horas, agora ele vai trabalhar 4 horas por dia e vai receber um valor de R$ 750. Por quê? Porque a minha demanda como empregador reduziu demasiadamente e eu não tenho condições de manter esse empregado de forma ociosa por mais 4 horas dentro da minha empresa e arcar com a folha de pagamento no valor integral. Bem, a segunda hipótese seria a suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, é para aquela empresa que absolutamente não tem nada a se fazer. Essa empresa está totalmente parada, de portas fechadas, porque ela não tem demanda devido à crise que está ocorrendo. Bem, neste caso, ela pode optar pela suspensão do contrato de trabalho. Optando pela suspensão do contrato de trabalho, nós devemos lembrar: suspensão do contrato não gera nenhum efeito, tá? Ela não vai produzir efeitos, ela não traz direitos nem obrigações. Neste caso, o empregado não vai trabalhar, mas o empregador também não vai pagar o seu salário. Tudo bem? Bom, então quer dizer que a partir de agora o empregador ele pode suspender o meu contrato de trabalho e eu vou ficar completamente sem renda? Não, porque é aí que entra o governo e o governo vai custear essa pessoa que ficou sem renda devido à suspensão do contrato de trabalho. Vamos trabalhar com uma forma hipotética, uma pessoa que receba R$ 1.500 por mês. E essa pessoa, caso fosse demitida, o valor a que ela teria direito em relação ao seguro-desemprego seria de R$ 1.200. Tudo bem? O que é que o governo vai fazer? O governo vai dar os R$ 1.200 para essa pessoa, tal qual ela tivesse sido demitida. Porém, ela não foi. Então, não é o seguro-desemprego, bem entendido. É uma ajuda que o governo está dando no mesmo valor do seguro-desemprego. Na nossa hipótese, o seguro-desemprego que essa pessoa teria seria de R$ 1.200. E se a empresa baixar as portas, suspender o contrato, terá então direito este empregado pago pelo governo no valor de R$ 1.200. Bem, ótimo. E se a empresa aderir à redução da jornada de trabalho? Caso a empresa adira à redução da jornada de trabalho, também mantendo a nossa hipótese dos R$ 1.500, e ela reduziu, vamos supor, em 50%, a pessoa vai receber o quê? R$ 750. Vai trabalhar 4 horas e receber R$ 750. Bem, neste caso, o governo vai entrar com 50% daquilo que a pessoa teria direito se fosse demitida em caso de seguro-desemprego. Voltando, R$ 1.500 ela teria direito a um seguro-desemprego de R$ 1.200. Se a empresa aderiu a 50%,
a empresa vai pagar 750 e o governo vai dar uma ajuda no valor de R$600, 50% daquilo que ela efetivamente teria direito. Em caso de seguro-desemprego, lembrando que não é seguro-desemprego. Bem, e se a empresa aderiu a outras formas? Porque existem 3 formas de acordo individual para redução. Ela pode reduzir em 25% a jornada de trabalho e, neste caso, a redução salarial será de 25%. Ela pode reduzir em 50% e pode reduzir em 70%. Obviamente que se ela reduziu em 25%, o governo vai complementar de acordo com o que ela teria direito em seguro-desemprego em 25%, se aderiu em 50%, o governo vai ajudar em 50%, e se aderiu em 70%, o governo vai ajudar em 70%. Tudo bem? Bem, partindo agora de quem ganha mais do que R$ 1.500, porque esses R$ 1.500 foi apenas uma forma hipotética. Bom, aí cada um terá que fazer o seu cálculo, né, do valor que teria de seguro-desemprego. Não dá para a gente ficar aqui fazendo o cálculo. Então, só para lembrar, nós estamos fazendo apenas um valor hipotético. Tudo bem? Bom, vamos lá. Como nós já falamos, a redução ela pode ser de 25, 50 e 70. Ou então, nós podemos ter aqui a suspensão do contrato. Erlon, eu tive a suspensão do meu contrato de trabalho e com isso eu acabei recebendo esses R$ 1.200 ali como se fosse um seguro-desemprego. E quando eu retorno ao trabalho, tempo depois eu sou dispensado por qualquer motivo, né? Eu perco meu direito ao seguro-desemprego? Não, tá? Porque o que você está recebendo hoje não é seguro-desemprego, ele é uma ajuda, ele é um programa emergencial de emprego e renda, tá bom? Tá apenas tendo como valor o valor que seria do seguro-desemprego para se ter um valor a se chegar. Não é um seguro-desemprego. Então, lá na frente, ao ser dispensado, você terá normalmente o seu seguro-desemprego. Tudo bem? E no caso de suspensão do contrato de trabalho, qual é o prazo máximo da suspensão do contrato de trabalho? O prazo máximo da suspensão de contrato de trabalho é de 60 dias, tá? E o empregador, ele é obrigado a dar 60 dias corridos ou não? Não. O empregador, ele pode dar 30 dias, verificar como vai o mercado de trabalho, se está aumentando, diminuindo a demanda e te dar mais 60 dias. E no caso da redução da carga horária? Neste caso, o prazo máximo é de 90 dias. Tudo bem? Bom, ela se aplica a medida provisória indiscriminadamente a todos? Não. A você que trabalha na administração pública, direta, indireta, autárquica, fundacional, empresas públicas, sociedades de economia mista, a você não é aplicada a medida provisória. Tudo bem? Bom, qual que seria então o prazo máximo? O prazo máximo em caso de suspensão, nós já falamos, 60 dias. Na hipótese da empresa aderir à suspensão, prazo de 60 dias,
a empresa não poderá dispensar o empregado durante estes 60 dias. E mais, ao retomar as suas atividades, o empregado tem uma garantia de emprego pela mesma quantia de prazo que teve a sua suspensão. Se ela suspendeu por 30, o empregado não pode ser dispensado pelos 30 dias de suspensão e por mais 30 dias após acabar a suspensão. Se suspendeu por 60, ele tem garantia durante a suspensão de 60 dias e mais 60 dias após acabar a sua suspensão. Também neste caso aplica-se para quando o empregado teve a sua redução, no caso até 90 dias. Tudo bem? Bom, gente, aplica-se a todas as empresas essa regra? Não. Aquelas empresas que tiveram um valor, uma renda, né, até 4.800.000 reais no ano de 2019, ou seja, ela teve um faturamento até 4.800.000 reais no ano de 2019, se aplica essas regras que foram faladas até agora. Redução de salário, ou em caso de suspensão do contrato de trabalho, quem pagará o valor que seria referente ao valor do seguro-desemprego é o governo. O governo é quem vai pagar 100% deste valor. Tá. E se a empresa faturou mais de 4.600.000 reais? Perdão, 4.800.000 reais no ano de 2019. Neste caso, o governo arcará com apenas 70% em caso de suspensão. E os outros 30% terão que ser arcados pela própria empresa. Essa é a nossa grande diferença. Olha, Erlon, mas eu tenho pouco tempo de casa. Eu tenho 1 mês, 2, 3 meses de casa. Eu tenho direito? Tem os mesmos direitos como todos os empregados daquela empresa. E eu que recebo algum benefício do INSS, eu tenho direito? Não. Não, porque você não pode cumular o benefício do INSS com esse benefício emergencial de emprego e renda trazido pela medida provisória 936 de 2020. Bom, e para esses empregados então que têm 2 contratos de trabalho? E nós temos inúmeros exemplos de empregados aí que trabalham em 2 contratos de trabalho, né? Trabalha num emprego em determinado horário, em outro emprego em outro horário, e isso não é impedimento algum. Nesse caso, ele terá direito, caso as 2 empresas adiram, este empregado terá os mesmos direitos nas 2 empresas. Uma empresa pode aderir à redução de trabalho, de jornada, e a outra empresa pode perfeitamente suspender. Então, numa ele vai receber de forma reduzida com a ajuda do governo, na outra ele vai receber pela suspensão, ou ele pode receber pela suspensão nos 2 ou pela redução nos 2. Tudo bem? Lembrando que só tem direito desde que a empresa adira a este programa. Tudo bem? Bom, vamos falar aqui um pouquinho com relação a quem vai ter esses direitos, a quem serão esses empregados. Terão esses direitos os empregados que recebam um valor mensal a título de salário de até R$ 3.135. Tá? Até R$ 3.135,
esses empregados poderão fazer por acordo individual, ou seja, empregado e empregador, na sua redução de salário de 25%, 50% ou 70%, tá? Eles podem fazer tranquilamente. Já aqueles empregados que recebem acima de R$ 12.202 e têm diploma de nível superior, também, tá? Também por acordo individual. Ficamos nesse caso com um certo limbo, tá? Um limbo para aqueles empregados que recebem mais de 3.135 e menos de 12.202. Neste caso, eles poderão ter uma redução somente em caso de acordo individual de 25%, tá? Ou, para que haja outras reduções, dependerão obrigatoriamente de uma norma coletiva, seja acordo ou convenção coletiva. Tudo bem? Bem, devemos lembrar então que esta redução de salário ela não é unânime, tá? Entre todos os doutrinadores, até porque o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, ele vem dizendo com relação à redução de salário, que só pode ser feita por norma coletiva e tudo mais. E aqui está sendo feito por acordo individual, né? E apenas o patrão e o empregado. Então isso ainda será muito discutido, vai ter muito assunto lá para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e STF, Supremo Tribunal Federal, mas isso é conversa lá para frente, né? Bom, durante a minha suspensão do contrato de trabalho, eu tenho meu contrato de trabalho suspenso pelo prazo máximo de 2 meses, né? E estou recebendo ali, na nossa hipótese, R$ 1.200. Eu posso receber algo do meu empregador, ou seja, por mera liberalidade, o meu empregador pode me dar mais alguma ajuda? Pode, tá? Se ele quiser, não é obrigatório. E mais, se ele der, isto não terá natureza salarial. Ou seja, não vai incorporar em FGTS, não incorpora em 13º, em férias, em nada. Ele tem natureza indenizatória. Não vai implicar em nada, apenas será uma ajuda que o empregador, por vontade própria, está te dando. Tudo bem? Lembrando que ele não é obrigado a fazê-lo, tá bom? Vamos então encerrando por aqui, né, a nossa conversa, lembrando que a medida provisória ela trouxe apenas uma garantia, né, está tentando trazer então uma garantia de emprego para que não haja um desemprego em massa. Não é o melhor dos melhores, mas é o que nós temos, é o que nós precisamos tentar aderir de forma maior para garantir então o nosso desemprego. Muito obrigado e um bom dia a todos.